Quando a gente pensa na Segunda Guerra Mundial, vem à mente todo aquele horror, né? Mas no meio de tudo aquilo, existe uma história que desafia a lógica. É a história de um país que, contra todas as probabilidades, decidiu escolher a humanidade em vez da loucura. 100%. É isso mesmo que está na tela. Não, não é um erro de digitação. 100%. Essa foi a taxa de sobrevivência de todos os judeus, nativos e refugiados que procuraram abrigo na Albânia durante o Holocausto. Todos, sem nenhuma exceção. E o mais inacreditável é que a Albânia foi o único país ocupado pelos nazistas onde a população judaica não só não diminuiu, como na verdade cresceu. O número saltou de cerca de 200 pessoas para mais de 1.800. O país não foi só um esconderijo, virou um verdadeiro refúgio. E aí vem a grande pergunta, né? Como isso foi possível? Como uma nação sob controle nazista conseguiu um feito tão extraordinário? É o que a gente vai descobrir agora. Bom, para entender esse milagre, a gente precisa primeiro entender o cenário, porque esse resgate não aconteceu num lugar tranquilo, num oásis de paz. A Albânia estava no olho do furacão, sitiada por forças brutais. A ocupação foi ficando cada vez pior. Começou com a invasão da Itália em 1939. Mas o terror de verdade chegou em 43, quando a Itália se rendeu e, no lugar dela, entraram os alemães, trazendo com eles toda a máquina de extermínio da solução final. E resistir a isso teve um custo altíssimo. 28.000 albaneses morreram. Desafiar os ocupantes não era um ato simbólico, sabe? Era literalmente uma sentença de morte. Então, como eles conseguiram, mesmo com tanto risco? A primeira parte da resposta veio de cima, com atos de desafio do próprio governo albanês. Na primavera de 44, os nazistas fizeram uma exigência, que em qualquer outro lugar era o começo do fim. Eles pediram uma lista completa de todos os judeus que viviam na Albânia. Esse era o primeiro passo burocrático para a deportação e o extermínio. A resposta do ministro do Interior, Shafer Deva, foi direta e desafiadora. Ele se recusou. Disse que considerava o pedido uma interferência nos assuntos internos da Albânia. Ao negar a lista, ele tirou dos nazistas a ferramenta mais importante que eles tinham para a destruição. Mas essa coragem do governo só foi possível porque encontrou eco em cada cidade, em cada vilarejo. Cidadãos comuns, de todos os tipos, se levantaram e se tornaram uma nação de protetores. Famílias albanesas, fossem muçulmanas ou cristãs, arriscaram absolutamente tudo. Elas esconderam pessoas em suas casas, criaram documentos falsos, deram roupas locais para ajudar no disfarce e até deram nomes muçulmanos para apagar qualquer rastro. Pega o exemplo da família Vesely. Eles abrigaram 7 pessoas de 2 famílias diferentes na casa deles, nas montanhas. Por mais de 1 ano, eles dividiram o pouco que tinham, vivendo sempre sob a sombra do perigo. E essa coragem não tinha idade. Olha só isso, Mihal Lekatari, um garoto de só 17 anos, se armou, foi até a sede da polícia e roubou carteiras de identidade em branco e o selo oficial. Com isso, ele mesmo falsificou os documentos que salvaram famílias inteiras. Um adolescente. Ok, a gente tem atos de heroísmo do governo e do povo. Mas por quê? O que motivou um país inteiro a agir assim? A resposta está num antigo código de honra, numa única palavra: Beza. E essa é a pergunta mais profunda de todas. Não se tratava de proteger família ou amigos. Eram completos estranhos, refugiados de outros lugares. Por que um povo inteiro arriscaria a própria vida por eles? A resposta é Beza. É o código de honra albanês. E não é só uma tradição. É uma promessa sagrada, uma que tem que ser cumprida mesmo que custe a sua vida. E o princípio central da Beza é bem claro. A segurança de um hóspede é responsabilidade absoluta e inquebrável do anfitrião. Essa ideia está na alma da nação. O Kanun, que é o antigo livro de leis da Albânia, diz: o lar albanês está a serviço de Deus e do viajante. Não é uma sugestão, é um mandamento cultural. O socorrista Refik Vesely resumiu essa mentalidade de um jeito perfeito. Não há estrangeiros na Albânia, há apenas hóspedes. Sob o Código da Beza, os refugiados judeus não eram vistos como forasteiros, mas como hóspedes sob a proteção sagrada da nação. É uma história impressionante de honra e humanidade. Então, por que ela ficou praticamente desconhecida do resto do mundo por quase 50 anos? A resposta está na escuridão que veio depois da guerra. A Albânia ficou presa sob um dos regimes mais isolados do século XX, comandado pelo ditador comunista Enver Hoxha.
Por quase meio século, o país foi transformado numa prisão. Hoxha declarou a Albânia o primeiro estado ateu do mundo, suprimindo a própria fé que alimentava a Beza. Ele foi cortando laços com todos os seus aliados, um por um, até a nação ficar completamente sozinha e em silêncio. Foi só com a queda desse regime de ferro, lá no começo dos anos 90, que as fronteiras finalmente se abriram, e com elas as histórias incríveis de coragem e honra começaram a aparecer, revelando um capítulo da história que o mundo quase esqueceu. A história da Albânia nos deixa com uma reflexão poderosa. Uma pergunta que ecoa através do tempo. O que é possível quando a honra de uma nação está, na sua essência, ligada à proteção dos mais vulneráveis?